atacadista e na indústria, e o menor índice foi justamente no varejo. Daquelas empresas que não têm site ainda, 20% delas dizem que estão desenvolvendo e 11% dizem que o custo ainda é um grande entrave. E daquelas que têm site, 67% já tem esse site há pelo menos uns 3 anos. Quando a gente questiona ainda sobre a sua presença na internet, elas manifestam que tem já a preocupação de construir esses sites para serem localizados pelas ferramentas de busca. E 46% dessas empresas já refizeram ou remodelaram seus sites nos últimos 6 meses, o que mostra também essa preocupação com a atualização. Tá? Quando a gente fala de presença na internet, a gente quis investigar um pouquinho também essa questão de como são vistas as redes sociais, né, pelas empresas. E 83% das empresas dizem que não estão cadastradas nas redes sociais, na média, né, 83% não fazem nada com relação a redes sociais. E daquelas que estão nas redes sociais, são 17% apenas, elas têm perfil cadastrado nos principais portais aí de relacionamento: Orkut, Twitter, Facebook e YouTube. Quando a gente pergunta para que elas estão nas redes sociais, fazendo alguma coisa nas redes sociais, o principal ponto é para procurar fazer algum tipo de relacionamento com seus clientes ou para ter acesso a novos clientes, para buscar informações, para criar novos produtos, novos negócios, para levantar informação dos seus concorrentes, né, estudar o mercado. Então, as empresas estão usando as redes sociais já a favor dos seus negócios. Tá? Metade dessas empresas que foram citadas monitoram já o que dizem sobre a empresa nas redes sociais, o que é dito sobre elas nas redes sociais. Isso é feito de uma vez por semana, até em alguns casos diariamente. E quando a gente pergunta para aquelas que não fazem ainda se há interesse em fazer esse tipo de monitoramento, é manifestado sim um grande interesse em acompanhar melhor o que está sendo dito. Tá? É feito em geral de forma interna pela própria equipe, por membros da equipe de marketing, pelo próprio dono. Quer dizer, não tem normalmente uma equipe específica para isso ou um setor específico para isso. Às vezes é o próprio gestor mesmo, o proprietário, que faz essa gestão da sua presença nas redes sociais. Uma outra abordagem que nós procuramos identificar foi a questão de realização de negócios na internet. 30% dessas empresas investigadas, dessas 500 empresas investigadas, dizem que fazem algum tipo de negócio pela web, seja compra, seja venda, seja B2B, seja B2C. E entre aquelas que não realizam negócios pela internet, a gente perguntou por que não realizam. E elas dizem que não vêem necessidade. 47% diz que não vê necessidade. O que para a gente é um número bastante alto e interessante, mas eu avalio de uma forma muito particular. Porque 19% dizem que falta estrutura ou conhecimento a respeito. Então, na minha visão, esses 47% dizem não ver necessidade muito em função de também não ter conhecimento do que a web pode trazer de oportunidades para a sua empresa, para o seu negócio. Então, a gente percebe que o número, na verdade, de empresas que não têm estrutura ou conhecimento deve ser muito maior, mas isso não é declarado, porque muitas vezes é difícil assumir que a gente não tem conhecimento sobre alguma coisa, né? E muitas dos negócios que são feitos são pessoas jurídicas, ou seja, são B2B, como a gente vai ver mais para frente, né? Das empresas que fazem negócio pela internet, que são 30% daquela base total, 60% delas têm lojas virtuais. E no mercado B2B, quer dizer, quando são feitas compras de empresas por outras empresas, em geral é feito pelo site do fornecedor ou utilizando o próprio e-mail como ferramenta de negócio. Quando nós questionamos as empresas sobre se haveria interesse em ter um selo de segurança que validasse a sua operação perante o consumidor, 78% das empresas disseram que isso interessa muito ou interessa, 78%. E quando a gente pergunta isso para as microempresas, esse número aumenta ainda mais para 83%.
Por quê? Esse selo de segurança para as microempresas é ainda mais interessante, porque vai dar maior credibilidade para aquelas marcas que não são conhecidas no mercado, comparando-se com as grandes redes, para que as pequenas e micro também possam ser buscadas, ser procuradas pelo consumidor para estar fazendo suas aquisições. Então, esse número se eleva para 83% no caso das micro. Aproximadamente 64% dos negócios, como eu falei, são no mercado B2B, são compras entre empresas. Então, dos 30% de empresas que fazem negócios pela internet, 64% fazem negócios entre empresas. E 39% só dessas empresas mapeadas aqui da cidade de São Paulo, dentre elas principalmente as microempresas, só 39% fazem negócios B2C, ou seja, vender diretamente para o consumidor, e é o nosso e-commerce. E quando tem operação, aquelas que já operam ou que não operam com e-commerce, quando nós perguntamos as principais dificuldades, elas manifestam, como eu falei, volta a questão aqui, de falta de conhecimento sobre esse universo. Então, esse é o principal entrave que nós identificamos. Dificuldade na comunicação para atrair o seu público-alvo e, na visão dos empresários, ainda há uma falta de credibilidade nesse canal de vendas. Com relação às suas práticas e parcerias, aqui só tem, na verdade, um resumo, né? Essa pesquisa é muito mais ampla. Mas com relação à sua prática de parcerias, quando a gente fala de logística, 15% das empresas se utilizam para o e-commerce, se utilizam dos correios, além de utilizarem a operação própria, que também equivale a 15%. Quando a gente fala de divulgação, 13% delas utilizam o Google como principal canal de divulgação. E o meio de pagamento mais utilizado, por incrível que pareça, a gente sempre acha que é cartão de crédito, e na verdade o meio de pagamento que mais apareceu foi ainda boleto bancário. Isso ainda demonstra o quê? Um pouco de resistência no uso do cartão de crédito nessas operações. Tá? Então é um ponto que depois a gente vai precisar analisar com mais calma. Os produtos e serviços mais comercializados dentro dessa pesquisa, nós identificamos veículos, né, automóveis, seguros de automóveis, livros, apostilas, confecção de roupas, imóveis, peças automotivas e aparelhos eletrônicos em geral. São os principais produtos identificados como venda nessa nossa base. Quando a gente fala de hábitos na parte agora B2B, na parte de business, muitas vezes as empresas não usam nenhuma outra empresa como apoio de parceria para logística. O boleto bancário também é o campeão de audiência aqui na forma de pagamento, e o Google também é o mais utilizado para meio de divulgação dos seus produtos. Em geral, é a própria empresa, a área de informática da própria empresa que cuida do desenvolvimento da plataforma do site, da própria programação visual. A maioria não terceiriza isso. Grande parte das operações de business são feitas mesmo por e-mail ou usando o site dos fornecedores. E, nesse caso, os produtos que são mais comprados pelas empresas são materiais de informática, materiais de escritório, insumos, matérias-primas e equipamentos. As maiores dificuldades para fazer negócios B2B estão concentradas ainda também na falta de conhecimento, também na dificuldade de encontrar o público-alvo, mas aqui já aparece um outro dado novo, a falta de métodos adequados para prevenção de fraudes online. Ou seja, esse é um outro tópico que também a gente tem que ajudar a aprimorar e a melhorar, porque está super relacionado a essa questão da confiança, da segurança. Então, a prevenção a fraudes é um dos pontos que surge aqui no mercado B2B. Como eu falei, as formas de pagamento que aparecem, aqui cortou, mas aqui o primeiro é boleto bancário, o segundo é depósito